Vamos colocar o cronômetro na tela. Candidato Diogo Fernandes, por favor, pode fazer a sua pergunta. Vicente, nós presenciamos uma prefeitura durante 8 anos que só apareceu em páginas policiais, né? O atual prefeito respondeu vários processos por improbidade administrativa, desde o uso da máquina pública para fins privados, a questão de simulação de decreto financeiro e por aí vai. Eu não posso deixar de perguntar, respeitando aos cidadãos de Ribeirão das Neves, você teve durante a sua vida política algumas máculas que mancharam a sua reputação, né? Nós tivemos aí um processo do Tribunal de Contas que condenou você para ressarcimento de valores considerados indevidos. Nós temos uma ação de 2013 no Tribunal de Justiça sobre essa questão de improbidade administrativa e existe até um processo ativo, né, do Ministério Público Eleitoral quanto à questão de uso de documento falso para fins eleitorais. A minha pergunta é, se eleito prefeito, quem que vai ser o Vicente? Um gestor preparado para representar Ribeirão das Neves, uma continuidade dessa gestão que está aí? Obrigada pela pergunta. Candidato Vicente Mendonça, o senhor tem agora 1h30 para a resposta. Diogo, você é muito transparente com o povo de Ribeirão das Neves, tá? Pela sua pergunta. Primeiro, o Tribunal de Contas foi na Câmara, na época, eu tinha meu mandato de vereador, que eu sempre fui contra a ilegalidade do uso público, né? E na época, eu sempre pensei que tinha que fazer uma lei para receber dinheiros da Câmara, né, que é inconstitucional no próprio mandato fazer gestão de um dinheiro que não é legal. E eu, naquele momento, quando eu percebi que não tinha lei, eu logo estava recentemente na Câmara como vereador, eu já procurei fazer a devolução e não fazer o uso daquele dinheiro que só poderia fazer depois de uma lei da Constituição Federal de um mandato pós outro mandato, não na legislação própria. Em relação ao documento que está hoje correndo no Ministério Público, é uma assinatura que eu fiz no meu próprio partido. Eles estão entendendo que eu falsifiquei a assinatura ali de um recurso que o meu próprio partido não prestou conta em 2017 e eu não sabia como prestar conta desse dinheiro e assinei um documento falando que não tinha fundos do meu partido. Como que é o único partido que tem diretório na cidade, eu precisei, agora estou precisando de explicar por que eu falei que não tinha dinheiro de fundo partidário no meu partido. Obrigada pela resposta. Agora, candidato Diogo Fernandes, o senhor pode fazer a réplica. Olha, Ribeirão, a gente não pode mais viver uma realidade como a gente viveu nesses últimos 8 anos, né? Falar aqui em relação a ser mais transparente e a respeitar o dinheiro público não é favor de nenhum gestor público, é obrigação. Nós nunca vimos na história da nossa cidade um prefeito que apresentou um projeto de lei onde ele permitiu com que uma condenação administrativa pelo Tribunal de Contas pudesse ser parcelado. Ou seja, foi entendido pelo uso indevido do dinheiro público, passou-se um processo administrativo pelo Tribunal de Contas, onde várias pessoas foram condenadas, e o prefeito apresentou uma lei permitindo com que esses valores fossem devolvidos em 24 prestações para os cofres do município. É um desrespeito com você que está me ouvindo, é um desrespeito com quem quer uma Ribeirão das Neves, um futuro diferente. Por isso que a lei de acesso à informação, os canais de transparência têm que ser efetivamente cumpridos e não só uma maquiagem, como acontece hoje. Candidato Vicente Mendonça, o senhor tem agora 40 segundos para a tréplica. Eu quero deixar claro aqui para o pessoal, no momento que teve a orientação do Tribunal de Contas, eu paguei, devolvi o dinheiro com muita responsabilidade, com o valor integral. Não precisei de parcelar, porque eu sabia que eu tinha, naquele momento, com a minha inexperiência que eu tinha como vereador, e a presidente da casa naquela época fez uma lei na gestão dela, que tinha que ser para uma outra gestão, e quando eu fiz o uso, eu percebi que não era lícito usar aquilo, eu imediatamente parei, mas me coloquei à disposição do Tribunal de Contas e retornei os dinheiros aos cofres públicos. Obrigada pela tréplica. Vamos agora à segunda pergunta, que será feita pelo candidato Vicente Mendonça. E quem vai responder é o Diogo Fernandes. Vamos colocar o cronômetro. O senhor terá 1 minuto para elaborar essa pergunta. Também quero dizer, voltar a repetir que
A minha atuação, o meu processo no Tribunal de Contas é relacionado ao Partido dos Trabalhadores. Diogo, sempre falaram em construir a UPA do Veneza. E, na verdade, não construir essa UPA. A saúde virou um caos. Esse governo também prometeu e não construiu a UPA da região do Veneza. E nós temos 6 unidades básicas de saúde que ele não terminou. Eu te pergunto, Diogo, você, na oportunidade, o que você faria para resolver essa situação, tanto da UPA do Veneza, quanto as unidades básicas de saúde que estão paradas? E as filas de cirurgias eletivas que estão hoje estagnando a saúde de Ribeirão das Neves? Qual será a sua alternativa para resolver esse problema? Candidato, o senhor pode responder, Diogo Fernandes, por favor. Vicente, obrigado pela pergunta. Bom, primeiramente, respeitar o dinheiro público, né? Nós tivemos agora aí um parecer do Ministério Público informando que numa prestação de contas da nossa cidade faltam mais de 200 milhões de prestação de contas em relação à saúde. E esse dinheiro faz falta para todos nós. A conta está aí. Todo mundo está pagando, né, essa má gestão e esses indícios de corrupção que imperam em nossa cidade. Em relação à questão da saúde, no primeiro momento, é necessário que a gente revise os contratos que hoje tem muitos sendo questionados até pela Controladoria Geral da União, enfim, órgãos do Tribunal de Contas do Estado, e dessa forma a gente conseguir entender quem presta serviço, quem que é a pessoa, qual que é o objeto do seu contrato e de que forma isso chega para o cidadão. Outra coisa, Vicente, para a gente conseguir terminar toda essa parte de estrutura médica é auditar esses recursos que chegam do governo estadual, do governo federal, mas que infelizmente estão sendo aplicados de forma duvidosa. Essa história de que vai ser construído um novo hospital municipal, isso é conversa para boi dormir. Porque nós temos hoje uma UPA do Veneza que virou lenda e só é contado em período eleitoral. Nós temos um município financeiramente quebrado, com as receitas comprometidas, onde, nesse primeiro momento, a gente precisa entregar aquilo que a gente já tem, que está aí aos entulhos, né? Como você falou do hospital lá em relação à Felixlândia, várias UBSs. Ontem eu estive fazendo uma caminhada no Luano e vi uma UBS parada há mais de 6 meses. Então, num primeiro momento, estruturar a saúde e entregar o que a gente já tem. Obrigada. Agora, candidato Vicente Mendonça, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Pessoal, nós temos no bairro Verona uma unidade parada há mais de 8 anos. Nós temos no Metropolitano uma unidade parada. No Campo Silveira, outra parada. E em outros locais e outras comunidades que precisam ser vistas e terminadas. Essa é a nossa proposta, terminar essas unidades. Esse hospital que está no Felixlândia há muito tempo virou lenda, precisa de fazer a reforma nele, terminar ele e pôr ele para funcionar. Viver de maquiagem, gente, não funciona. Falar que vai fazer um hospital no último ano do seu governo, se está faltando médico, está faltando remédio, está faltando exame de sangue, é enrolar a nossa população, Diogo. E a UPA do Veneza, ela tem que acontecer, porque hoje é praticamente a segunda cidade, é a terceira cidade de Ribeirão das Neves, muito grande e não tem atendimento de fato para o povo e aquele pessoal, os moradores da região do Veneza. Pode fazer agora a tréplica. Bom, em relação até essa questão do UPA, né, garantir aos moradores da região do Veneza que a UPA vai ser devidamente entregue e garantir para toda a Ribeirão das Neves, falando aí Areias, Justinópolis e Veneza, que vocês vão ser considerados. É inadmissível que a gente já tenha um hospital na região central e o prefeito queira construir também esse hospital diretamente na região central. A gente precisa entender que existem outras áreas, que existe população nas extremidades. Então, não só em relação ao hospital, mas também na questão do SAMU, que hoje demora 40 minutos para chegar para um atendimento, trazendo risco de morte para vários cidadãos, como a questão da farmácia popular, enfim, garantir que a vida também chegue nas extremidades. Obrigada. Vamos agora para a terceira pergunta deste terceiro bloco do debate com os candidatos a prefeito de Ribeirão das Neves. Agora, o candidato que vai fazer a pergunta é o Diogo Fernandes, para a resposta do Vicente Mendonça. Vamos lá, tempo na tela, 1 minuto. Vicente, a todo momento a gente vê nos canais de comunicação, entrevistas que a gente tem a oportunidade de dar, você falando muito dessa questão do relacionamento com o governo federal e tudo mais. Mas fica uma insegurança porque
na condução dos projetos, tem muita coisa que depende em relação do prefeito, né? E hoje nós já temos uma gestão que já trabalha com questão de justificativa. Se eu tenho um problema com a luz, vai resolver com a CEMIG. Se eu tenho um problema com a água, vai resolver com a Copasa. Nós sabemos que hoje existe todo um cumprimento de leis financeiras, né, que são trabalhadas aí tanto a nível do governo federal, como também do governo estadual. A minha pergunta é, se eleito prefeito, quem que vai governar a cidade? Você ou Lula? Porque a todo momento eu vejo você jogando as responsabilidades do município para outras esferas do Poder Executivo. E a gente precisa de um prefeito que realmente tenha pulso e saiba administrar a cidade da forma que a gente precisa. Candidato, 1h30 para a resposta do senhor. Diogo, você sabe muito bem que os últimos 8 anos, né, que está terminando esse governo, foi governado com empréstimos. Aumentou a dívida do município em 40% ou mais. Você fala de uma dívida de 200 mil na saúde, nós temos agora uma dívida que aumentou a mais 40%. Se a gente não buscar no governo do estado e não buscar no governo federal, a gente vai ter muita dificuldade de fazer uma gestão na cidade. E eu quero buscar, sim, do governo federal projetos que possam ajudar a nossa cidade. Não é que ele vai governar, mas é porque o governo federal tem recurso para isso. Ele tem financiamento para os municípios e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Eu vou fazer a gestão, eu vou fazer projetos. O que foi feito nessa última gestão que está aí foi de empréstimo. Não tem projetos nenhum para que a gente possa aproveitar no futuro. Então nós vamos ter que reconstruir um debate com o governo do estado para a saúde, para a infraestrutura, para o transporte e outras demandas que vão vir da população, para que a gente possa fazer um governo realmente transparente, participativo, que envolva a comunidade e que a gente possa contar, né, com o apoio do governo federal e governo do estado, para a gente atender bem a nossa população com dignidade. Concluída, então, a sua resposta? Ok, vamos então zerar o cronômetro e voltar agora para o candidato Diogo Fernandes. O senhor tem 1 minuto. Ribeirão, é claro que é importante esse relacionamento direto com o governo federal, também com o governo do estado. Mas a identidade de quem administra a cidade é importante. Claro que nós iremos trabalhar com a equipe responsável em fazer captação de recursos em esfera, seja para fundos de investimentos privados, seja diretamente com a administração pública. Nós já trabalhávamos dessa forma no governo do estado. Só que eu quero dizer a vocês que o prefeito é quem está sendo eleito. É a gente que vai ter o poder da caneta para decidir sobre a vida de vocês. Então é dessa forma que a gente precisa se impor. Dizer a vocês que a determinação do governo é daquele que foi eleito. Como prefeito, irei colocar um escritório diretamente na sede da capital federal, exatamente para que a gente possa acompanhar as ações de perto, não só do governo federal, mas de investimentos que chegam lá e não chegam aqui. Como prefeito, irei trabalhar diretamente com o governo do estado para que a gente consiga proceder da mesma forma. Mas entendo que, no final das contas, o prefeito sou eu e a responsabilidade de decidir sobre a vida de todos é minha. Candidato Vicente Mendonça, a palavra com o senhor. Hoje, a nossa situação com saneamento, abastecimento de água é uma crise dentro da nossa cidade. E eu vou recorrer a quem? Enquanto prefeito, eu tenho que recorrer ao governo do estado. É um exemplo que eu estou dando, é discutir com ele, defender a população. Se eu for eleito, é para representar vocês e representar com qualidade de vida. Quero trazer qualidade, quero cuidar das pessoas. É o que não fizeram aí nos 8 anos. Não cuidaram das pessoas, cuidaram só do concreto. Além do concreto, eu vou cuidar das pessoas. E com projetos, com propostas do meu gabinete, junto com a minha equipe técnica, fazer os projetos e levar para o governo federal para defender os direitos das pessoas. Obrigada. Vamos então agora à última pergunta. Candidato Vicente Mendonça, pergunta para o Diogo Fernandes. Vamos lá? Pode elaborar a sua pergunta. Diogo, a gente hoje tem um gargalo na educação. Tá? A educação de Neves hoje para uma cidade que as pessoas saem para trabalhar o tempo todo, praticamente reduziram os horários das creches integrais da nossa cidade. Sabendo disso, a gente vê que o governo ele não preocupou em cuidar de fato das pessoas da cidade. O que você vai poder fazer para trazer a segurança e mais escolas e escola com qualidade para as pessoas, para os alunos, para os pais de Ribeirão das Neves? Vamos, só um momento, por favor. Vamos zerar e agora o candidato Diogo Fernandes vai responder.
Vicente, nós acompanhamos nesses últimos 8 anos um projeto chamado Mãos Dadas do Governo do Estado, em parceria com o município, onde o município acaba se responsabilizando até, né, pelos anos finais, aí abarcando, quem sabe, também a questão do ensino médio. Foi, acho que o maior investimento que Ribeirão das Neves recebeu nesse tempo todo. Nós temos aí também o Trilhas do Futuro, que é o maior investimento na educação da história de Minas Gerais, mais de 1,7 bilhão. Infelizmente, nós não soubemos aproveitar isso. Hoje nós temos apenas uma instituição, que é a Cidade dos Meninos, com aproximadamente 100 vagas, que está aí participando desse tipo de projeto. Em relação à questão da creche, acho que o primeiro ponto, pessoal, é garantir transparência nesse processo de decisão entre o cadastro e o sorteio. Existe uma lei municipal que já determina isso, mas infelizmente não é cumprida. Hoje, quem tem acesso às poucas vagas da creche da nossa cidade são pessoas ligadas aí à Câmara Municipal e à Prefeitura, tirando de você, mãe que precisa sair da cidade, a oportunidade de trabalhar. Em relação à questão, como você falou, das crianças que têm aí o espectro autista, Ribeirão das Neves não tem preparação nenhuma para receber crianças, né, com essa condição, tanto que recentemente a gente já viu casos de agressão de diretores de escolas que agrediram, né, crianças com espectro autista. Então, a gente precisa capacitar melhor os nossos professores, docentes, profissionais da educação, a gente precisa valorizá-los, a gente precisa respeitar em sua integralidade e, dessa forma, garantir com que o aluno consiga também absorver mais conhecimento. Candidato Vicente Mendonça, tempo para sua réplica. Réplica. Hoje nós temos 4 regiões em Ribeirão das Neves, regionais. Nós temos Fortaleza, que é uma região, Areias, que é outra, Centro, que é uma, Veneza e Liberdade. Então a gente tem que pensar na creche integral nessas regiões para atender melhor e trazer segurança para os nossos alunos. Por quê, gente? Porque você vai na região do Liberdade, não tem escola e nem, muito menos, creche para atender a uma demanda que está ali reprimida, que precisa ser atendida. Você vai para o Veneza, tem uma creche ou outra integral, que é a creche Irmã Dulce, que foi construída pela comunidade, que municipalizou, mas que é muito pequena. Então, nós temos que aumentar a demanda e o atendimento da creche integral e escola integral na nossa região. Diogo, pode ter certeza, nós sabemos que o governo está aí, trabalhou o tempo todo com maquiagem. E se você percebe, cadê o candidato da atual gestão que não veio aqui defender suas propostas para a cidade? Obrigada. Tréplica com o candidato Diogo Fernandes. Concordo plenamente, né? Eu acho que o candidato aí do prefeito deveria estar aqui prestando contas desse resultado catastrófico que está Ribeirão das Neves hoje. Quero dizer a vocês que, como prefeito de Ribeirão das Neves, eu também não vou esquecer do trinômio, né? Educação, cultura e esporte. A gente teve agora recentemente as Olimpíadas de Ribeirão das Neves, a gente tem atletas de alto rendimento no nosso município, o Alisson é um exemplo deles. Então, dizer a vocês que não só o futebol, mas outras modalidades também vão ser contempladas e vamos trazer isso para dentro das escolas para garantir que a nossa meninada fique longe das ruas, da criminalidade e dessa forma possam ter mais oportunidades e desempenho na vida que está por vir.